Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Café com Assombração. Esse programa é especial, ele é a segunda parte dos relatos do Magno. Se você não ouviu a parte anterior, eu sugiro que você volte, porque senão você vai ficar sem saber o que está acontecendo. Nesse programa, o Magno conclui a história do Oratório Sinistro, relíquia de família que ele herdou e colocou no quarto dele. E ele conta algumas histórias da família dele, algumas relacionadas ao oratório, outras não, mas no fim das contas todas elas meio que estão relacionadas ao oratório. Ele conta a história de origem do oratório nesse programa. Ficou muito bacana, mas para ouvir você precisa voltar no programa anterior e ouvir a primeira parte, só então ouvir essa parte aqui. Então vamos pro programa. Aí imaginei, pô, ele vai colocar lá fora pra alguém levar, né? Um carroceiro, alguém, ou vai mandar levar embora esse negócio pra. Ele tinha tirado e tinha colocado no quintal de casa, tinha uma coberta onde a gente colocava algumas coisas, tipo escada, algumas coisas assim. Ele colocou esse oratório lá. Então, da minha janela, se eu olhasse pro lado esquerdo, lá no fim, eu via o oratório. Então, a minha alegria toda se esvaiu nesse momento. Nisso, minha tia veio visitar a gente, que a grande fraternidade branca, como diria Vesmar, receba ela lá, esteja com ela em paz. Eu comecei a falar. Eu, tia Maria, eu queria conversar com a senhora. Aí ela, diga, meu filho. Tia Maria, eu tô tendo, assim, o meu pai pegou esse oratório. Eu tava tendo assim, contei toda essa história pra ela, com medo dela me censurar, sabe? Ela falou assim, meu filho, esse oratório tá aqui. Eu estava, vó. Onde é que tá? Eu disse, vó, tava no meu quarto. Tá no seu quarto? Você era. Aí eu fiquei meio assim, nervoso, porque ela falou de um jeito tão incisivo que era como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Onde é que ele tá? Tia, tá aqui, ó. Ela olhou e viu. Quando ela viu os olhos dela se arregalaram, aí ela foi falar com meu pai. Mas, meu filho, eu vou fazer o seguinte: seu pai ali não tá querendo jogar esse oratório fora porque ele acha bonito, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou lhe contar umas histórias sobre esse oratório. E aí a gente volta quase 80 anos na história do oratório. Aí eu sentei aqui uma tarde com a tia Maria me chamou, ó, vamos sentar aqui comigo. Minha tia Maria, a mais índia de todas as minhas tias. Sentei com a tia Maria na entrada da casa e a tia Maria começou a me contar. Disse, meu filho, esse oratório tem muita história. Aí minha mãe já começou a olhar assim, né, com o olho meio duro. Esse oratório tem muita força, muita energia nele. Sua tia foi a única pessoa que conseguiu ficar com o oratório. O oratório não estava com ela, é ela que estava com o oratório. Então ela guardava o oratório porque esse oratório é de família e toda todas as gerações da nossa família tem alguém que tem responsabilidade de cuidar desse oratório. E esse oratório não era para estar aqui com você. Você não tem condições de se manter saudável, ela usa até esse termo, saudável perto desse oratório. Mas eu vou lhe contar porque eu acredito que as coisas que você passou, eu acredito que isso aqui não vai ser nada. E talvez até ela esclareça. Aí começou. A primeira vez que a gente teve problema com esse oratório na família foi com uma tia-avó sua que estava com esse oratório. Esse oratório ficava no quarto dela e ela perdeu o marido, morava com os filhos e depois da morte do marido ela começou a ficar muito fraca, começou a ficar pálida, né? Tratava com remédio à base de erva, porque era o que tinha, né, no interior. Inclusive é uma cidade do interior perto aqui de Fortaleza, relativamente perto. Ela tinha por objetivo zelar e cuidar desse oratório. Então, todas as tardes, até antes do marido morrer, ela fazia orações dentro do oratório. Então, ela abria a porta do oratório, era cheio de imagens e tal, ela fazia as orações, trocava algumas coisas dentro do oratório que hoje eu realmente não lembro, infelizmente. E fechava o oratório, e o oratório tinha como se fosse uma travazinha e um cadeado. Então, travava-se e ele colocava o cadeado. Quando eu recebi, ele não tinha mais a trava e nem o cadeado. Então, ela disse que ele tinha que ficar trancado. E tinha uma sessão das orações que a família fazia. Todas as pessoas da minha família que seguiam essa linhagem tinham por função cuidar desse oratório.
Mas eu não sei dizer para vocês por que exatamente esse oratório não podia ser destruído. Conforme ela foi ficando mais debilitada depois da morte dele, como ela entrou nessa tristeza muito profunda, ela parou de ter os cuidados que ela tinha nos momentos apropriados com esse oratório. E conforme ela teve essa falta de rotina, de cuidado, ela começou a ficar doente. Começou a palidecer, como eu falei antes, e começou a receber algumas visitas. Então, sempre às 3:30 da tarde, conforme a doença dela foi avançando, ela começou a gritar. Então, 3:30 da tarde, ela dava um grito tão forte, tão agudo, que quando chegavam lá, ela estava desmaiada. Ela gritava e desmaiava. Chegava, ela estava desmaiada. Isso começou a acontecer por vários dias. Mandaram chamar o senhor que ficava a 10 léguas de onde ela morava, porque já estavam esperando que ela fosse morrer. E como não tinha padre lá na região, mandaram chamar ele, né? Ele sempre andava no cavalo dele, andava com uma sandália de dedo feita de couro, uma camiseta e uma calça branca e um chapéu de palha. Bonito, um chapéu de palha grande, bonito. Essa sua tia, ela era do lado mais indígena ou do lado mais europeu? Ou já estava tudo misturado já? Não, nessa época estava separado ainda, assim, né? Era visivelmente separado. E já esse senhor era de uma parte indígena da minha família. E aí pediram para chamar ele. Então, ela era bem branca, inclusive, branca que era rosada. Se falava era muito. Minha tia sempre falava isso. Eu lembro até hoje. Já estavam esperando que ela morresse. Ela estava muito frágil, muito debilitada, já não levantava mais da cama. Mandaram chamar ele. A última esperança era ele. Não queriam ceder. Tentaram outras coisas que a cristandade inventa aí, mas que não funciona muito bem. Quando ela olhou para ele, quando ela sentiu que ele estava dentro do quarto dela, disse: ó, sai aí, fulaninha, venha comigo, vamos só nós dois, vamos ver como é que ela tá. Quando ele chegou, ela estava sempre com aquele olhar, aquele meio olhar sereno, como se sabe assim que você tá mais para lá do que para cá mesmo, você tá quase dormindo, você só não dorme porque enfim, não é o momento ainda, mas aquele olhar meio baixo, assim, na pálpebra baixa. Ela me falou que quando ele chegou, que ele foi no quarto, que ele chegou perto dela, ela arregalou os olhos e olhou nos olhos dele, diretamente. Virou o rosto e olhou para ele e não falou nada. Mas a minha tia falava que ela sempre lembrava do olhar de pavor dela, de desespero. Aí eu lembro que ela falou que ele chegou, fez uma oração, um chamamento, que ela chama chamamento, e tocou na mão dela. Quando ele segura a mão dela, ela dá uma respirada bem forte, como se tivesse com o ar preso, tivesse debaixo d'água, não sei a sensação que eu dei. Aí ela deu essa respirada muito forte e olhou para ele e disse: me ajude, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, me ajude. Aí ele olhou pro oratório. Nietzsche falou que, se eu não me engano, que quando ela olhou para o oratório não estava com cadeado. O cadeado estava no chão e o oratório aberto. Destravado, vamos dizer assim. Não aberto, mas sem nenhuma proteção do cadeado. Ele chegou, pegou o cadeado, segurou o cadeado na mão, colocou na trava, trancou. Quando ele trancou e virou as costas, o oratório tremeu no chão. Parou. Ele olhou para ela, tirou um frascozinho da mão com um líquido, deu na mão dela e disse assim: ó, nesses próximos 3 dias você vai descansar. Depois de 3 dias, ele vai voltar. Quando ele voltar, você segura esse frasco aqui na mão, não tire da sua mão. Quando ele voltar, você joga esse frasco para quebrar no oratório, perto dele, onde for, joga na direção do oratório. Se passaram 3 dias, noites tranquilas, ela voltou a comer, voltou a beber, voltou a dormir, como se não tivesse acontecido nada. E quando você perguntava para ela o que tinha acontecido, ela não lembrava. Ela não lembrava, é como se simplesmente aquele momento da vida dela não tivesse acontecido. Aí quando deu 3 dias, 3:30 da tarde, como um alarme de relógio, escutaram o grito, aquele grito agudo dela e um barulho
de coisa de vidro quebrando. Quando chegaram no quarto, tava ela sentada na cama, ofegante, respirando. Eu fiquei com tanto medo disso que ela me falou, porque tudo que ela estava me contando estava acontecendo comigo. Então é como se eu tivesse visto uma projeção do que poderia ter acontecido comigo. Quando ela levantou ofegante, que chegaram lá, correram e vieram saber o que tinha acontecido, ela falou que tinha um homem com um chapéu cobrindo os olhos, com um cachorro, segurando um cachorro. E que ela tinha lembrado tudo o que acontecia. Ele vinha fazer alguma coisa com ela, que ela só lembra que ela sentia medo e pavor. Ela nunca lembrou o que é que ele fazia. E que quando ele terminava, o cachorro dava uma volta em torno dele. E nessa volta ele passava a ponta do rabo no nariz dela e ela desmaiava. E por isso ela não lembrava. Depois desse dia, nunca mais ela teve. Ela sempre falava assim, que com essa coisa do sincretismo, né, de morte da cultura dela, indígena, ela absorveu algumas orações que eram cristãs, digamos assim, evocavam essa temática cristã, mas que tinham preceitos de tradição assim indígena, daquela coisa da terra e tal. E aí eu lembro que desde essa época até hoje, de vez em quando, assim, quando eu lembro, oro o velho e bom Pai Nosso, seguido de uma Ave Maria, e tinha uma que ela me ensinou, que eu vou tentar lembrar. Ah, ela falava assim, isso aí foi minha avó que ensinou, que era esse outro lado da família, né? Que o meu avô era de um lado, minha avó do outro, se uniram. Que era uma das orações que eram feitas no oratório. Desculpe, tá, gente? Assim, que eu sei que pode ofender algumas pessoas por conta da religiosidade, mas é porque tá dentro do contexto. Estava Nossa Senhora na pertença de Belém, com seu livro de ouro na mão. Meu livro, meu rezai. Quando chegais, seu Bento Filho, que faz aqui, manhã? Filho meu, faz 3 noites que eu não durmo a sonhar contigo. Não sei se será mentira, não sei se será verdade. Vi a lua gemer, vi o sol suspirar, vi as estrelas em glória se derramar, vi uma pesada cruz para tuas sagradas costas, uma coroa de espinho para a tua sagrada cabeça, um cálice de fel para a tua sagrada boca e cravos rebatidos em tuas mãos e pés. Tudo que sua mãe disser será uma santa verdade. Quem rezar um sonho desse, um ano continuado. Neste mundo será reino e no outro será coroado. Com 3 dias antes da morte aparecerá Nossa Senhora. Filho ou filha, te confesso, manifesto, que sou tua Virgem Senhora que venho te lembrar. Tu pede a Jesus Cristo que queira te perdoar. Tua alma será salva e teu corpo em bom lugar. Quem ouvir e não aprender, sua alma há de padecer. Quem souber e não ensinar, de juízo se arrependerá. Assim seja. Então eu lembro que ela me ensinou essa oração e eu passei vários dias decorando. E aí quando passaram alguns dias tranquilos novamente, depois que o oratório tinha ido para fora, eu comecei a sentir que depois que escurecia, tinha alguém perto da. A gente tinha uma goiabeira. E essa goiabeira ficava de frente para minha janela, o tronco dela, uma goiabeira bem alta. E eu comecei a ter a sensação que tinha alguém me olhando encostado na goiabeira. Aí eu lembrei dessa oração que ela tinha me ensinado, acendi, no dia seguinte, saí de manhã, fui lá atrás, peguei um pedaço de arame grosso, um alicate, abri o oratório, fiz essa oração, fechei a trava do oratório e travei a porta com arame. Enquanto eu terminava a oração, que ela tinha me ensinado, que era só uma das orações, fechei e tranquei. E nas noites seguintes eu comecei a fechar minha janela antes do sol se pôr. Só que como minha janela tinha algumas pequenas frechas que é, é, ela tinha sido emassada e com a ação do vento, da chuva e do calor, tinha estourado um pouco desse emassamento dela, então dava uma frestazinha que dava para dentro do quarto. Eu comecei a me incomodar como se alguém estivesse olhando para mim dessa fresta da janela de fora de lá ainda, mas não
No quarto eu não tinha mais nenhum problema. Aí eu peguei e coloquei uma cortina na janela, porque meu pai não queria se desfazer do oratório. Ele ficava com raiva. Aí um dia, quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim: quando for na época de São João, eu vou fazer uma fogueira aqui em frente de casa, que a gente ainda tinha essa tradição. Tem o quê? Uns 30 anos, 28 anos, né? Muita gente que morava aqui no bairro era pessoas vindas do interior que mantinham essa tradição. Então eu acendi a fogueira e disse: no dia de São João, eu vou acender uma fogueira e eu vou colocar esse oratório na fogueira. Como assim? Meu pai mudou de ideia? O que foi que aconteceu? Eu já estava até me habituando que eu ia ser atormentado. Tentar, o que existia nesse oratório ia tentar me atormentar, mas como minha tia estava me explicando algumas coisas, eu estava entendendo algumas coisas, estava funcionando, né? Meu espírito estava mais forte. Tanto que hoje, quando tem alguma coisa assim, se houver alguma coisa esquisita, é capaz de fazer como a família do meu pai faz, que é capaz de eu sair aqui e ir lá ver o que que é. Eu tenho mais medo de quem tá vivo. Ele disse que ia fazer isso. Inclusive, o aniversário dele era nesse período. Faltava alguns dias para o São João. Quando eu cheguei, o oratório estava na garagem de casa, aqui na parte da frente da casa, na parte da garagem, todo quebrado. Meu pai pegou, partiu ele inteiro, juntou todas as tábuas. No dia de São João, ele fez a fogueira e ele começou a jogar a madeira do oratório. Quando ele começou a jogar a madeira do oratório na fogueira, a fogueira começou a fazer fagulhas, aquelas fagulhas mesmo de fogo normal. Só que essas fagulhas começaram a subir por metros, queimando e queimando. E tipo, quando eu olhei para ela queimando, me deu um alívio tão grande olhando pro fogo, fogo dançando em cima do oratório. Que eu acho que foi a primeira vez que eu de fato sorri depois de tantos meses. Desde então eu tinha ficado uma tábua somente, né, como lembrança do oratório, mas nunca mais a gente teve problema. E aí um dia conversando com meu pai, que também já faleceu, infelizmente, ele me falou por que que ele tinha tomado a decisão. Eu já tinha mais de 20 anos, já tinha, na época que eu já tinha ido para a Marinha, voltava para visitar, e ele me contando, estava entrando nessa história, eu falando, né, que tinha, o senhor queimou o oratório lá todinho, tocou fogo, foi uma fogueira bonita, né? Aí sim, foi porque minha mãe já tinha acreditado em mim e ela já tinha visto aquilo acontecer, foi a gota d'água, só que ela não queria falar que acreditava em mim, porque como ele não, por algum motivo esquisito, brigava e não queria se desfazer do oratório, ela não queria provocar um problema maior, então ela segurava e dizia que não acontecia para ver se eu me sentia melhor e eu ia é, contornando isso, né? Aí ele um dia estava em casa assistindo TV. Ele viu um vulto na porta. O vulto passou pela janela. Ele levantou, achando que era alguém, saiu acompanhando o vulto pelas casas e vendo o vulto passando pela janela, as janelas do lado de fora da casa. E aí, quando ele chegou lá na janela do meu quarto, ele viu o vulto entrando dentro do oratório, indo na direção do oratório, né? E o oratório bateu. Para ele, o oratório bateu a porta, uma pancada vindo de dentro. Aí quando ele viu isso, ele tomou a decisão de queimar o oratório e minha tia disse para ele que ele tocasse fogo no oratório no dia de São João. Por questões religiosas ou não, eu não sei, mas deu certo. Então, nesse momento assim, a gente encerra os contos do oratório, né? Essa é só a minha segunda vez ouvindo essa história, né? Acredito que os meninos já ouviram muito mais. Descobri vários outras informações que eu não lembrava ou eu tinha esquecido totalmente. Essa história, com certeza, ela tá assim na minha lista de histórias favoritas da vida, assim. Eu fico muito feliz que a gente tem isso gravado agora, porque eu vou poder ouvir de novo várias vezes, todas as vezes que eu quiser, pra lembrar dessa história. Porque são coisas assim que a gente assiste em filmes, que a gente ouve as pessoas falarem,
mas eu nunca tive alguém tão próximo tendo essa experiência. Não sei se você acha que mas a única coisa que eu consigo pensar é que tinha uma entidade ali naquele oratório, né, que se alimentava de gerações e gerações da sua família. E você sabe como começou? Como esse oratório foi parar na família? Essa informação, infelizmente, eu vou ter que ficar te devendo. E infelizmente mesmo, porque é uma excelente pergunta. O primeiro registro que tem desse oratório, né, na minha família é de 120 anos e ele foi um presente, mas eu não sei quem deu esse presente. Mas eu sei que ele não foi feito aqui, no Brasil mesmo. Ele foi um presente que veio, cruzou o oceano inteiro e veio. E é uma pena, porque todas as pessoas que podiam responder essa pergunta assim, já faleceram. E antes da sua tia, que tinha esses episódios aí, é, tinha outras histórias de alguém que via alguma coisa, que teve algum tipo de experiência, porque no final, já que ela provavelmente não estava mais conseguindo cumprir com as obrigações dela com o oratório, ele meio que estava se aproveitando dela, né? Tirando dela forças, energias, sei lá, o que ele estava querendo com ela, de outras formas, tanto que ela chegava a desmaiar. Uhum. Mas e a pessoa antes dela? Ela recebeu isso de quem? Antes dela, que é a lembrança mais antiga da tradição da oral que a gente tem, né, de estar transmitindo as histórias, foi um tio dela, que ele é, é muito bacana, porque é incrível, ele há tanto tempo que ele morreu e hoje eu tô aqui falando dele. Mas que interessante. É, ele era uma espécie de, porque eu não gosto de usar esse termo, porque esse termo é um termo incompleto. Mas vamos dizer assim, ele é tipo um curandeiro daquela região lá, onde a família, de onde a família veio, quando depois que ela se estabeleceu aqui, né? Ele sempre era chamado pelas pessoas vinha gente de longe para curar animais que estavam doentes, pessoas que tinham tido picada de cobra peçonhenta, para castrar os animais, para encontrar animal perdido, tratar com pessoas que estavam doentes por motivos aleatórios, podia ser doença física, podia ser outro tipo de doença. Ele tinha uma tradição, ele tinha uma fazenda bem grande, tinha uma tradição de sempre nos festejos também juninos, talvez tudo esteja ligado a essa época do ano, por algum motivo, que eu não tenho condições de falar, né, por ignorância. Junho é a época do solstício, não é? Não tem uma parada assim, né? Exatamente. Tem alguma coisa aí que talvez fosse interessante a gente se aprofundar para descobrir mesmo. Talvez por Porque conta o oratório dessa. veio de lá, né? Isso. É verdade, o oratório veio de fora do Brasil, né? Foi. O 21 de junho é o solstício de verão. No hemisfério sul, 20 e 21 de junho é o solstício de verão. São coisas interessantes se pesquisar, porque tem umas ligações muito fortes com a época do ano. E engraçado que veio pelas mãos da família do meu pai, né? Que é minha avó, foi domado pela família do meu avô, que era de indígena. Geralmente quem tinha mais ação incisiva sobre o oratório era a família do meu avô, quando pegava esses problemas. E as pessoas sempre se encontravam, sempre correlacionadas. Eu, por exemplo, encontrei minha tia, né? Mas tinha pessoas que eram de longe. Outra curiosidade é o significado de solstício de verão. Não sei se vocês sabem. Midsommar. E são os dias mais longos do ano. Isso. E as noites mais curtas. Pra gente aqui é inverno, né? Ah, não, Vanessa, tem razão, tem razão. É no sul, é É, solstício de inverno. Tem razão. Eu pesquisei aqui qual que é o significado místico e tal do solstício de inverno, e aí fala que é o momento para você se libertar do sofrimento. Puta que Olha aí. pariu!
E fala que o que tiver escondido nas trevas é revelado. E aí, continuando. E aí eles tinham um livro que foi perdido da última pessoa, que foi a minha tia, que não foi encontrado. Cheio de. Minha tia que estava falando. Cheio de coisas escritas que ela não sabia o que que era, porque ela era analfabeta. Então. Mas ela dizia que tinham coisas e ela sempre falava assim, que eram muitas coisas escritas e eles sempre iam com esse livro para algum lugar. E que esse livro veio junto com o oratório, né? Não sei se eles surgiram juntos, mas eles vieram juntos. E aí ficou o oratório e o livro foi perdido. Esse livro sumiu. Ela disse que as letras eram muito bonitas e que ele era pintado. Ele era vários lugares, ele tinha algumas pinturas, algumas figuras que ela também achava muito bonita, mas que ela nunca pôde tocar. Porque essa pessoa que eu vou falar agora, ele tinha uma tradição na fazenda dele de receber as pessoas nesse período junino. E aí ele fazia uma coisa. Sabe aquela pilantragem que as pessoas fazem, aquele negócio de dizer que anda na brasa? Meu tio, esse meu tio, ele tinha uma coisa muito notória, assim, que é o pessoal ia para lá e dentre algumas coisas ele queria ver ele andando em cima das brasas, né? E aí a gente sabe que tem a gente sabe que hoje em dia sabe que a cinza isola e geralmente eles mantêm a cinza em cima da brasa para poder pisar, que é para exatamente isolar da brasa em si, e aí você não queima o solado do pé. E esse meu tio tinha uma coisa interessante, que é o que que ele fazia? Depois que a fogueira estava com brasas fortes, ele espalhava a fogueira, as brasas da fogueira uma parte, e fazia essa minha tia, que já Deus a tenha, era criança de 8, 9 anos, eu acho que ela me falou. Viveu muito. Ela nasceu já quase no começo do século passado. Ela falava que todo mundo vinha e que tinha algumas pessoas que faziam isso lá por perto para imitar ele. Só que o que é que ele fazia? Ele pegava as brasas fortes ainda, espalhava, e ele tinha um sombreiro bem grande. Ele tirava o sombreiro, chegava no local das brasas e começava a abanar com o chapéu para tirar as cinzas e para as brasas ficarem vivas quando você ainda tem madeira ali que está sendo consumida, você sobe um fogo, né? Fica a brasa vermelhinha e sobe aquele fogo. Abanava na frente de todo mundo lá, o pessoal olhando, né? Que as pessoas queriam ver. E aí ele parava um tempo, fazia alguma coisa, mentalizava, fazia alguma coisa, não sei o que era que ele fazia, assim, se era uma oração, se não era, porque eram pessoas tradicionalmente muito religiosos, e aí depois ele pedia para banarem mais uma vez as brasas, para deixarem elas bem vivas, e aí ele começava a caminhar sobre as brasas. Só que minha tia falava que onde ele pisava, ficava a brasa bem vermelhinha, e aí onde ele pisava ficava preto, né? E aí as pessoas iam, colocava a mão lá, pegava, a brasa tinha apagado. Não tinha mais nenhum resquício de calor. Ficava a temperatura ambiente. E do lado a brasa quente, pegando fogo. E ele caminhava uns 2 a 3 metros em cima dessa esteira de brasa. Um dia, uma das pessoas que estava lá, querendo fazer a mesma coisa e dizer que aquilo ali não era real, foi fazer o que ele fez, né? Aí ele foi lá, aí ele deu o sombreiro, a pessoa começou a abanar as brasas e para caminhar. Entregou o sombreiro a ele e deu o primeiro passo. Então, quando ele deu, essa pessoa deu o primeiro passo, o segundo passo dela foi o rosto dela nas brasas. Ele caiu de cara nas brasas e começou a. Então, tanto que ele ficou marcado para sempre com as brasas no rosto. Meu Caralho. Deus do céu! É.
Aí, inclusive, quem tratou ele foi exatamente esse meu tio. E tio assim, né? Um tio de muitas gerações atrás, mas para simplificar, um tio. E aí, depois desse dia, as pessoas não tentaram mais fazer isso. E aí, geralmente, quando precisavam dele, por exemplo, ele tinha uma coisa que minha tia sempre falava, que ela achava, era para ela era uma brincadeira, para ele não. Quem mora nessas regiões, principalmente nessa região de semiárido, tem cobras que são muito venenosas. Ser picado, por exemplo, numa coral, você provavelmente vai morrer se você não tiver atendimento rápido. Então imagine mais de 100 anos atrás. Ele começava a falar baixinho, como se estivesse cochichando. Minha tia, que já era uma criança maiorzinha, tinha uns 10 anos para 11 anos, eles brincavam muito no que se chama aqui de terreiro, que é o quê? O terreiro é uma área em volta da casa em que você limpa completamente e deixa a terra visível. Por quê? Porque qualquer animal peçonhento, qualquer coisa desse tipo, você consegue visualizar na areia. Porque aqui, em alguns pontos, a areia é branquinha ou é uma cor clarinha, né? Porque é região litorânea e tal. Então, o terreiro existe para isso, para afastar os animais ou dar uma visibilidade para esses animais mais peçonhentos, né? Escorpião, uma serpente, um cobra, alguma coisa assim. E minha tia criança brincando com sabugo de milho, né? Porque, como ela dizia, eram as bonecas delas, que o milho, quando ele tá perto de colher, ele tem aqueles fios dourados. Então elas brincavam, faziam de conta que aquilo era uma boneca e tal, fazia vestidinho e tudo. E brincando nesse local que é chamado terreiro, né? É uma área para isso mesmo. Nisso, ela vê uma cascavel. E a cascavel saiu do meio das folhas e entrou no terreiro e começou a se aproximar dela. De longe, esse meu tio viu, ele estava na varanda. Na hora que ele viu a serpente, ela não tinha visto. Na hora que ele viu, ela só lembra que ela, como ela não tinha visto, ela viu ele levantando. Aí ele tirou o sombreiro, o chapéu dele, o sombreiro, que ele gostava muito desse sombreiro, tirou o sombreiro e ele começou a abanar o sombreiro na direção dela, indo na direção dela. Quando ele chega na frente dela, que ela tá olhando para ele, ele indo na direção dela, ele passa por ela e vai para trás dela. Quando ele chega lá, uns 5 passos depois, a cascavel tá parada em posição de bote. Aí ele começou a recitar alguma coisa, um cântico, alguma coisa que eu não sei o que que é. E aí ele pegou um pedaço um gravetozinho no chão, né? E começou a riscar um círculo em volta da serpente, né? Quando ele fechou a risca, a serpente saiu de posição de bote e começou a querer sair. Só que quando ela queria sair, ela chegava na linha que ele desenhou e começava a contornar. Então ela não saía daquele círculo. E minha tia, as outras crianças, todo mundo olhando e todo mundo rindo, porque para eles era um divertimento. Então a serpente rodava, rodava, rodava e não saía. Pegou, mandou elas afastarem, se aproximou da serpente, levantou o dedo indicador para a direção da serpente e entrou dentro do círculo. A serpente, a minha tia disse, foi uma das coisas mais bonitas que ela já viu. Ela nunca esqueceu. Meu pai também, eu acho que era mais, meu pai era bem mais jovem, minha tia já era mais velha. Quando ele chegou perto da serpente, a serpente virou de barriga para cima e ficou se removendo na areia. E aí ficou dura. Aí ele pegou no corpo da serpente, dura, levou. Aí quando ele chegou fora da cerca, ele colocou a serpente no chão e se afastou. Aí quando ele se afastou da serpente, a serpente pegou, virou novamente a barriga para baixo, começou a se tremer e saiu e foi e entrou no mato. Outras vezes as pessoas pediam para encontrar um animal que estava perdido. Aí ele fazia algumas coisas. Ele sempre foi muito. Uma das coisas que meu pai falava também. Que ele era muito de desenhar no chão. E ele já era bem velho, né? Porque meu pai e minha tia eram crianças. Ele era muito de desenhar. Ele desenhava as coisas no chão. Aí ele começou a desenhar com um graveto, desenhando, desenhando. Aí disse assim, ó.
vá nesse lugar aqui, perto desse ponto, sabe? Aí desenhava dando uma localização. Ó, ela tá bem aqui, presa aqui, ó. Aí, beleza, você podia imaginar o quê? Que ele viu ela lá, e aí ele tava informando pro cara que ela tava lá. Minha tia disse que não, era assim. Você vai aqui nesse lugar, tal horas. E aí você fica esperando quando der, quando o sol fizer, porque não era horas, porque não tinha relógio, mas quando o sol tiver assim, que eles se guiavam pelo sol, né? Na época dele. Eles ainda faziam isso, não tinha relógio de pulso, essas coisas, ninguém tinha isso. Quando o sol tiver tal posição, você senta lá e fica esperando que ela vá aparecer. O cara ia. Ficava, sentava lá, ficava esperando. Pouco tempo depois saiu o animal ou de dentro de algum do mato, ou ele encontrava o animal, que às vezes o animal tinha caído em um. Que acontecia muito cair em formigueiro, né? Ficar preso. E aí as pessoas iam lá e encontravam naquele horário, naquela hora, o animal que eles estavam procurando. Outras vezes eles pediam para castrar, porque tinha alguns animais que eram reprodutores que davam problema, ficavam muito agressivos. Boi, principalmente, alguns animais assim. Aí ele pedia para ver o rastro do animal, onde o animal tinha pisado. Aí ele pegava umas folhas e colocava as folhas cruzadas no rastro do animal. Recitava também algumas coisas que minha tia também nunca soube me dizer o que era, porque ele sempre recitava muito baixinho, como se estivesse cochichando com alguém. E aí ele diz, ó, pronto, em 3 dias ele vai estar castrado. Só prender ele, 3 dias pode soltar. As pessoas lá contando, né? Aí chegava para agradecer. Os testículos do animal eles começavam a murchar. E aí o animal ficava estéril e ao mesmo tempo ficava muito dócil, né? Porque acredito pelos hormônios que não eram mais gerados. Eles ficavam muito dóceis e amáveis, como eles pode-se dizer hoje, né? Mas é assim, eles diziam, ó, ficou dócil, não tá mais arredio, não. Qualquer animal, gado principalmente, você não pode deixar uma ferida aparecer, porque senão as moscas colocam larvas e as larvas começam a se alimentar da pele do animal vivo. E aí você perde o animal. Quando tinha isso, geralmente era ou eles usavam alguma coisa, cortavam com ferro quente, ou saravam com ferro quente, alguma coisa, uma coisa muito sofrida para o animal. Como eles não queriam que o animal sofresse tanto, eu vinha chamar ele. Aí ele chegava perto, também saía por ali, pegava uma folha de uma planta que tinha uma folha bem larga, grande. Ele colocava em cima, aí ele colocava a mão em cima dessa folha e começava a fazer essa. Minha tia sempre achava que ele estava conversando com alguém. Era a sensação que ela tinha. Impressões dela, não sei. E aí ele colocava essa mão e era como se ele estivesse cochichando. Pegava a folha, tirava. Quando era com um pouco mais de um dia, as larvas começavam a morrer e a pele começava a cicatrizar. Então, assim, ele foi o segundo. Ele recebeu de alguém. Esse alguém, aí é o que eu vou ficar devendo pra Vanessa. Eu não sei dizer quem foi a pessoa que deu a primeira, que foi a que recebeu, mas eu sei que ele foi o segundo. Depois veio mais uma pessoa que eu não conhecia a história dela muito bem. Depois veio essa que ficava muito doente. Depois veio essa outra tia minha que já morava na cidade aqui, já era urbano, e depois teve a minha vez que, na verdade, eu não fui nenhum descendente direto deles oficialmente, né? Eu herdei porque eu tava lá de trouxa e fui encantado pela beleza do objeto, mas aí minha tia me ensinou algumas coisas, que até hoje eu uso. Interessante que provavelmente ou ele domou ou ele deve ter ajudado a domar ou recebeu os ensinamentos para domar o que tinha no oratório, né? Era uma ligação esquisita, porque assim, a primeira coisa lógica que a gente vê é por que que tu vai ficar com um negócio desse? A primeira coisa que passou na minha cabeça. E minha tia sempre falava que é uma ligação de coisa antiga, mas uma hora acaba, ela falava. Mas nisso muita gente sofre no caminho. E ela sempre dizia que era uma ligação da família com esse oratório. Agora, também nunca entrei para saber por quê. Se duvidar, a história deve ser mais pavorosa do que o que eu passei, então.
No fim das contas foi melhor não saber mesmo. Que é exatamente por que tinha essa ligação. Era uma ligação sanguínea. Uma ligação sanguínea Essas física. pessoas que ficaram responsáveis pelo oratório, elas tinham filhos ou nenhuma delas teve filho? Não, elas tinham pelo menos as que eu fiquei sabendo tinham filhos. Mas era uma coisa que não era por descendência direta. Era uma coisa que pipocava. É uma coisa que pipocava, é como se fosse uma coisa que quando um tava para ir, o outro tava para chegar. Tinha uma transição. Só que dessa minha tia para cá não teve uma transição. Mas eu sempre tive uma ligação muito grande com ela. Então eu sempre gostei muito dela. E sempre tive uma ligação assim muito afeiçoada com ela. Mas era como se, de um certo modo, ela não quisesse, como se você quisesse findar aquilo ali em você. Hoje, olhando para passado, é isso. É como se ela quisesse findar dela, mas é Ela como se escolheu não passar, né? não passar. E de um certo modo não adiantou. De algum modo passou. Eu considero uma relação doentia, porque é como se você relaciona com algo que quer te destruir. É como se você se relaciona com alguém que quer te matar. Você tem uma relação de convivência com alguém que quer te matar, mas tu não quer. É como se fosse uma coleira, fosse um controle. É uma ligação muito esquisita. É um relacionamento tóxico, né? Você não, Literalmente. você não sabe por que que você tá ali, você não sabe por que que você fica, mas de uma forma aquilo tem uma força sobre você que você não consegue explicar. Eu sempre sonhei com uma casa e eu comecei a descrever a casa. Ó, essa casa é assim, em volta é como se fosse uma terra vermelha desse modo. A casa é assim e tal, só que aí meu pai falou para mim assim, "Não, essa casa aí é parecida com a casa que uns familiares da gente tinha", e falou o local. Inclusive vou até perguntar à minha mãe quando eu tiver oportunidade de lembrar disso, que ela sabe onde é essa casa, se ela ainda existir. Mas o lugar tá lá. E, e nessa casa morava uma pessoa da minha família sozinha. E muito provavelmente o oratório estava lá também. Eventualmente, meu avô e meu pai e a família dele tinha que buscar cereais, recursos em lugares mais longe. Então você fazia tipo uma pequena comitiva para ir. E nessa comitiva, por exemplo, ia demorar 2 dias para ir, 2 para voltar, evidentemente, né? Você tinha vários parentes ao longo da estrada. Então o que é que fazia? Eles programavam para fazer as paradas naquelas casas. E semanas antes de ir, avisava a quem estava indo para ir avisando os parentes que por volta daquele período eles iam aparecer por lá e que se não pudesse, quando alguém estivesse passando de volta por ali, deixava o recado dizendo que não dava, ou quem ia levava os recados, quem voltava, voltava com os recados de volta. Aí eles planejavam essas paradas, e uma dessas paradas era nessa casa, dessa familiar que morava só já, era viúva. Os filhos já tinham ido, cada um para né, pro seu destino, e ela morava só. Aí foi meu pai e esse primo dele dormir lá. E aí ela disse assim para eles, chamar meu pai é Francisco, muito conhecido pelo sobrenome dele, que é Moreira, também chamado de Moreira, mas que para a família era Chico. Chico, fica aqui no quarto, durma aí, fica à vontade. Se você escutar alguma coisa, não sei o que, não se preocupe não, sou eu que estou mexendo em alguma coisa aqui na casa, fique dormindo. Tudo bem. Aí diz que a casa era aquelas casas que tinham salas enormes, janelas no alto, que davam a luz da lua para dentro da casa e clareava a noite. Então ficava aquela luz da lua entrando na casa. E paredes grossas, aquelas paredes bem grossas mesmo. Aí tava ele e esse primo dele dormindo na rede, nesse quarto. Meu pai sentiu uma vontade muito grande de ir no banheiro, fez xixi. Ele foi voltar e fez xixi apertado. Só que ele começou a escutar uns barulhos na casa, uns arrastados de chinelo, umas coisas assim, né?
O rato passando, puxando as coisas pela casa, aquela coisa. Lá à noite, pilão batia, como se alguém estivesse pilando milho. E essa casa já era conhecida por causa dessas coisas. Tinha uns barulhos de arrastado, umas coisas. Meu pai não saía, ele já sabia, né? Só que ele tava com muita vontade de fazer xixi. Ele pensou até em fazer xixi na rede mesmo. Mas aí ele sentiu o punho da rede dele levantando, porque o primo dele passou e levantou o punho da rede. Aí meu pai, que não foi besta nem nada, saiu atrás do primo dele, né? Aí saiu andando e tudo. Aí quando chegou na porta, a porta são portas daquelas casas mais antigas, né? Então tem trava, ela é travada em cima, travada embaixo, tem travas laterais, né? Você tá numa casa, no meio do nada, você não se protege como pode, né? Apesar de não ser um lugar violento, mas nunca se sabe. Aí nisso meu pai esperando para abrir a porta lá, morrendo de vontade de fechar. Aí ele escutou um barulho de uma cavalaria vindo da direção de uma lagoa que tinha na frente da casa. A estrada contornava a lagoa, passava na frente da casa e continuava, né? E aí ele escutou esse pessoal sentado ali, esse pessoal conversando essa cavalaria, um monte de cavalo, barulho de cavalo, e as pessoas descendo do cavalo e conversando, né, na varanda. E ele dizia pro primo dele, fulano, abre a porta que eu tô com vontade de fazer xixi. Quando ele ouviu só o primo dele, provavelmente talvez estivesse escutando o pessoal lá fora, não queria abrir, né? Aí quando o barulho diminuiu, ele destravou a porta, meu pai abriu a porta, saiu rápido correndo, foi fazer xixi. Quando ele voltou, aí ele pegou e falou assim: ó, pronto, fulano, pode fechar a porta, pode travar a porta. Aí também não ficou pra olhar se tinham travado a porta, não, foi pro quarto. Aí quando ele chegou no quarto, eu lembro que ele disse que ele entrou, aí só pode fechar a porta. Aí a pessoa, o primo dele pegou e fechou a porta, mas ele não escutou o barulho das trancas, ele só viu ele fechando, dobrando a maçaneta, fechando a porta, e aquele barulhinho de como se fosse chave girando. E saiu, e o primo dele atrás dele, né? Que ele sentiu os passos e tá meio assim escuro, mas dá pra ver. Quando ele chega na porta, o primo dele tá dentro da rede, dormindo, entendeu? Que Meu roncava baixo. Deus do céu. Aí quando ele viu aquilo, ele gelou e pulou dentro da rede do primo dele. Aí o primo dele acordou assustado. O que foi, Chico? O que foi que aconteceu, Chico? Aí ele, sem conseguir falar, disse, tu abriu a porta pra mim, porque como é que tu tá dormindo aqui se tu abriu a porta pra mim? Tu fechou na hora que eu passei. Ele ficou todo dormindo aqui desde cedo. Aí meu pai não queria mais dormir na rede dele, que era do lado, pra dentro do quarto. Ele, mas tu. Aí disse assim, cara, mas tu passou. Porque tu levantou minha rede? Ele, Chico, como é que eu levantei tua rede passando se eu tô do lado da porta? Quando foi no dia seguinte, aí ele falou, foi, tu não viu não? Tinha até o pessoal lá fora falando, conversando, a cavalaria tava lá fora conversando. Aí minha tia saiu, meu primo saiu, e aí eles saíram varrendo o rastro desde lá de baixo, perto da barragem, até a porta. Aí, Chico, não passou cavalaria aqui não, Chico. Como não passou? Eu escutei, sei o quê. Chico passou não. Aí ela falou, ó, essa cavalaria, vez ou outra, passa por essa região aqui. Da próxima vez que ela passar, faça do jeito que eu lhe disse. Fique dormindo no quarto. Se você escutar alguma coisa, não levante. Fique no quarto. Deixa o resto que amanhã, quando amanhecer, tá tudo bem. Eu ia mesmo lhe chamar aqui. Depois desse dia, meu pai não foi mais dormir lá. Dormiu uma vez porque o pai dele foi e ele foi com o pai dele. Aí nessa segunda noite que ele foi, que foi a última, ele disse que na casa começou a noite. Aquele barulho. Como se fosse alguém arrastando chinelo dentro de casa. Que é aquelas pessoas que andam com chinelo arrastando. E aí barulho de alguém como se estivesse pegando água. E aí ele acordou com medo. O meu avô, pai dele, estava acordado. Disse, não, Chico, pode dormir que eu tô acordado. Viu? E nisso foi. Aí escutava barulho de alguém batendo no pilão. Batendo milho no pilão.
Aí quando foi de manhã, a tia veio chamar, eles levantaram. Ele levantou, meu pai também. Aí essa minha tia veio, colocou o café da manhã. Aí o pai dele começou a conversar. Eita, que hoje aqui tava era animada a noite, né? Pessoa, né, da família dele lá que morava sozinha lá na casa. Ele disse, pô, tá aí que hoje essa noite eu dormi, foi bem que eu nem acordei. E foi que aconteceu? Ele foi, hoje tava demais. Aí disse, tem dia que eles estão assim mesmo. Meu pai gelou entendeu, da espinha até a ponta do dedo. Aí realmente depois desse dia nunca mais ele foi. O pai dele chamava para ir visitar, ele não ia lá nem para visitar. E aí essa pessoa morreu, a casa ficou, foi vendida essa casa. Só que a pessoa que comprou a casa sabia dessas coisas que aconteceram na casa. E aí você pensa assim, então ele vai, eu, né, pelo menos, eu derrubar. Tirar, limpar o terreno, né? Deixar tudo limpo, tirar tudo. Não, ele fez uma casa dentro da mesma área dessas terras, mas bem longe da casa, e deixou a casa lá, né? A casa ficou abandonada. Se existe hoje, que eu acredito que não exista mais, deve ter ficado lá até cair tudo, né? Até despencar tudo. E se tiver por lá, tá só os restos dela mesmo. Mas o cara não derrubou. Aí ele pegou e disse que a casa tinha sido feita em cima de terra indígena. Ele só não sabia se ali tinha sido cemitério, mas que era terra que era do povo que tinha sido expulsado e era uma terra importante. Ele mesmo não tinha coragem de fazer nada naquela área ali. Então, por isso que ele fez bem longe. E também não mexeu. Que o que tivesse por lá, que ficasse com a casa por lá, que ele não precisava. Aí ele fez a casa bem longe e deixou lá. Quando eu fiquei maior, eu comecei a sonhar com ela. Isso depois do oratório. Depois do oratório. Ele deve ter pensado assim, eu que não vou mexer com esse negócio. Deixa lá, eu não, pelo menos se eles têm a casa deles lá, eles não vêm atrás da minha. Uhum. Mas acho muito curioso dele ter comprado o imóvel sabendo de tudo isso e com essa consciência aí de não vou mexer lá. É uma coisa assim que você. Não sei. Vai ver que eu sempre acho que são pessoas que têm mais sabedoria que a gente. Às vezes foi orquestrado de alguma forma, sei lá, se a gente Uhum. acredita em alguma coisa nesse sentido, para que ele fosse a pessoa que comprasse, para que não fosse Talvez. qualquer pessoa que Isso. fosse pegar as terras. E essa pessoa, ela era uma das guardiões do oratório ou não era? Era. O oratório tava com ela. Eita. E aí eu não sabia. Eu fiquei sabendo porque depois o pessoal. Tudo que aconteceu. Aí depois a gente falando que as pessoas realmente acreditaram no que tinha acontecido, elas principalmente acreditaram que elas tinham passado e visto também comigo. Acredito que aí as histórias foram aflorando. Aí muita coisa eu lembro porque a gente ficava aqui conversando. E aí meu pai tinha uma coisa, meu pai à noite, eu acho que ele tinha incontinência, não é possível. Porque à noite, uma noite, ele foi sair. Tava morrendo de vontade de ir no banheiro. E o banheiro de casa de interior é fora da casa. Você sai. Sabe como é? Às vezes, a maioria das noites, assim, é de lua ou lua nova e tal. Esse dia era dia de lua nova. Ele resolveu sair pra resolver o problema dele. Aí ele tá lá, sentado, que é de palha. E tem uma portazinha também. Esses banheiros geralmente são todos feitos de palha porque em algumas regiões aqui, principalmente porque era região perto de litoral, venta muito à noite e em algumas regiões faz muito frio, por incrível que possa parecer. E aí eles fazem pelo menos faziam, não sei se deve ainda existir, porque o interior do Brasil é muito grande. O banheiro é uma fossa fora da casa e eles geralmente usam palha aqui, por exemplo, usavam palha de coqueiro, trançavam ela e fazia uma proteção e uma portazinha, né? Então você entrava lá, fechava. E aí meu pai ele não tinha um hábito, tava como tava claro, ele falava que ele saiu e a areia tava como assim prateada de tão claro que tava da luz da lua. A areia tava branquíssima, prateadinha.
claro, dava pra ver longe. E aí ele foi pro banheiro e deixou a porta aberta. E tá ele lá resolvendo a vida dele. Alguns lugares do interior, as cercas tem umas proteções, eles colocam uns gravetos menores um do lado do outro, que é para os animais não passarem. Que tipo de animal? Algum animal, tipo uma raposa, que eles falam muito de raposa louca, que é raposa que já estava manifestando aspectos da raiva, né? Essa raiva canina. Então, raposa, alguns outros cobra. Então eles colocam esses gravetos, tiram essas plantas com os troncos mais finos para fazer tipo uma proteção, uma barreira na cerca para nada disso passar, para dar uma proteçãozinha maior naquela área. Essa parte da cerca estava quebrada. Ele olhando para a cerca, olhando para a lua. Aí ele olhou para aquele ponto da cerca onde estava quebrado mesmo, estava um buraco. Quando ele olhou, ele viu como se tivesse uma pessoa olhando para ele, sorrindo, Deus me livre. olhando com a cabeça por baixo da cerca, olhando. Só que ele não ficou com medo. Ele achou que era um animal, achou bonito, né? Aí ele achava que era um animal, tipo assim, que ele sempre gostou. Meu pai foi meio perigoso, né? Meu pai, quando era criança, ele criou uma cobra, uma jiboia, quando era criança. Ele, ele colocou um cordão na parte da cabeça da jiboia, e a jiboia não conseguia sair. E as pessoas viam ele indo com comida lá pro meio de uns troncos, umas coisas. Era uma cobra que ele tava criando, cara. Uma jiboia. E bom, é tempo de matar ele, né? Ele achou muito bonito. Meu pai era muito louco. Ele achava bonito porque parecia que tava sorrindo. Ele disse que era muito bonito. Aí ele, como ele dizia, né, ele arreganhou mais o sorriso. E aí os dentes começaram a aparecer, os dentinhos. Ele achou. Aí ele olhou assim, aí ele já ficou. Mas achou que é porque o animal ia avançar. Mas como era um buraco pequeno, ele ia sair e ia tentar, né, já estava terminando, ia sair e correr para entrar em casa. Aí quando ele estava pensando em sair de dentro desse banheiro para ir para casa, que ficava uns 5, 10. Não, acho que ele falou que era mais ou menos 10 metros, 8, 10 metros. Uns 10 metros. Queria sair para correr, né? Com medo de ser um animal, tipo um animal perigoso. Quando ele quis correr, que ele foi sair, o animal deu esse sorriso mais forte, só que ele levantou a cabeça e colocou por cima da cerca. Meu pai disse que é como se ele tivesse ficado em pé. Ele estava de quatro, ele ficou em pé. Nisso, meu pai disse que ele ficou bem alto. Aí meu pai começou a gritar. Aí meu avô saiu armado, saiu de dentro da casa. Quando ele sai, que o animal vê o animal, que ele diz que é um animal, né? Mas sei lá o que era aquilo. E aí escutaram o barulho dele entrando no meio do mato e quebrando os troncos mais finos dentro do mato. Barulho até longe, até que sumiu. Aí ele parou com esse negócio de sair à noite, né? Depois dessas, aí aguentava até de manhã. Eu, hein? Deus me livre. Eu tenho muito medo desses banheiros do lado de fora assim. Eu não vou, não. Eu também não ia, não. Pessoal, o programa tá muito bacana, mas a gente vai encerrar ele por aqui, porque já tá ficando muito longo. Senão a gente já vai entrar numa terceira parte. O Magno ainda tem um monte de história bacana pra contar da família dele. Tem a história de quando o pai dele comprou um sítio que ele disse que envolve a família dele inteira. Ele já contou essa história pra gente antes e é muito bacana, muito, muito interessante também. E ele vai voltar, provavelmente ele vai voltar pra contar mais histórias no futuro. Mas por hoje nós terminamos por aqui. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e até a próxima quinzena.